A escuridão do dia 8 de abril, com o eclipse solar, e o meteoro diabo que passará pela Terra junto com o eclipse, é um aviso de Deus para o arrependimento? Há na história alguns exemplos de eclipse solar que precederam algumas tragédias, como epidemias, guerras, tempestades e conflitos locais. Será um aviso de Deus? E se for um aviso de Deus, esse aviso pode servir até para a nossa nação brasileira, pela sua rebelião contra Deus e sua verdade imutável. No último eclipse de 14 de outubro de 2023, que atravessou todo o território nacional dos Estados Unidos, de oeste a leste, pôde servir de aviso que parece repetir o grande aviso do eclipse solar de 2017, que atravessou todo o território nos Estados Unidos, no mesmo sentido, leste e oeste, trazendo a seguir dois grandes furacões sobre a costa leste americana. A verdade, meus irmãos, é que Deus sempre envia seus sinais para a humanidade desde sempre. O eclipse solar que vai acontecer no dia 8 de abril de 2024 vai deixar na escuridão algumas cidades do mundo. Esse eclipse vai passar por 8 cidades, e uma delas se chama Nínive, que é a cidade onde Deus enviou o profeta Jonas para pregar o arrependimento. E a história conta-nos que antes da cidade de Nínive chegar ao arrependimento, houve um eclipse solar. Mas não foi o próprio Jesus que disse, em Lucas 21, 25 e seguintes, que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas? Então, claramente nós sabemos que Deus está mandando para nós sinais para o nosso arrependimento. E é preciso se arrepender. Nesse tempo que estamos vivendo, nesse tempo em que as pessoas, a humanidade, em sua grande maioria, não quer mais saber das coisas de Deus. E eu posso dizer isso também dentro da igreja. Dentro da igreja também, muitas pessoas não querem saber de conversão. Muitas pessoas que estão, principalmente dentro de pastorais, de movimentos, de ritos, não se convertem de verdade a Jesus. Preste bem atenção, você que é católico. Católico que participa dentro da igreja, dentro de movimentos, que segue ritos. Se nós fôssemos convertidos de verdade, e Jesus já sabia que nós não seríamos, Ele não precisaria nos mandar sinais. Deus não faz ameaça para nós, mas Ele quer a nossa conversão. Ele quer que nós voltemos para Ele com sinceridade de coração. Mas nós, hoje, católicos, nós não temos essa conversão verdadeira. E sim, existe uma divisão dentro dos nossos corações que faz isso externar para toda a igreja, como nós estamos vendo. Nós não temos aquele amor por Jesus, aquele amor pelo próximo, da salvação das almas. Por isso, o Senhor está nos mandando sinais, sinais visíveis para nós nos céus. Como Ele disse, haverá sinais no sol e na lua. Mas, irmãos, percebam que esses sinais, e eu quero falar isso com muita misericórdia, não são só para as pessoas que estão afastadas, para as pessoas que estão longe da igreja, que estão no mundão, vamos dizer assim. Mas para nós também, dentro da igreja, há uma divisão muito grande nos nossos corações. Há uma divisão, como eu já disse em outro vídeo aí, que fere muito o coração de Jesus, entre ritos, tridentino, versus renovação carismática. Isso não salva ninguém. Como eu já falei aqui e falo de novo, vou repetir, o que vai salvar é o amor. Jesus não vai perguntar se você era tridentino, carismático, tradismático. Ele vai querer saber se você amou. Vai querer saber o quanto você amou as pessoas. Quantas pessoas você está levando para o céu. Quantas pessoas você converteu com a sua vida. Quantas pessoas estão indo para o céu por sua causa, por minha causa. E a gente vê
um grande distanciamento das pessoas dentro da igreja. Essa é a realidade. Distanciamento de Deus, distanciamento da caridade. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 1822, sobre a caridade, vai dizer o seguinte: a caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo, e ao nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. E essa caridade era vivida de tal maneira pelos primeiros cristãos que os pagãos chegavam a dizer: vejam como eles se amam, vejam como eles se amam. E eu te pergunto, hoje, dentro da Igreja Católica, os pagãos olham para nós e dizem isso? Não dizem. Eles não dizem isso, porque nós não amamos de verdade, como eu falei em outro vídeo, e não quero repetir isso de novo. Mas a verdade é que os sinais estão aí, e que nós não estamos preparados espiritualmente coisíssima nenhuma para viver esses tempos. São poucos os que estão preparados para viver isso. E por isso, a preparação espiritual exige a caridade e o amor agora. Porque se a gente não viver isso agora, quem não estiver vivendo isso agora, que a grande minoria que está vivendo, não vai aguentar. E eu já disse isso em outro vídeo, de uma aparição de Nossa Senhora a Miriana. E um cometa de chifres incomum, notável por uma série de recentes explosões, e estará visível no céu noturno pelo restante de março. E os astrônomos esperam que o chamado cometa do diabo faça uma rara aparição durante o eclipse solar total em abril, visível apenas em partes do hemisfério norte. E após o dia 2 de abril, o cometa está previsto para se mover para o céu diurno e não será visível para os observadores noturnos, mas será visível quando a sombra da Lua bloquear temporariamente a face do Sol da vista em 8 de abril. O cometa estaria localizado cerca de 25 graus de distância do Sol eclipsado. O cometa deve ser bastante fácil de encontrar durante o eclipse solar total, bem como um número de planetas, mas o foco principal durante esses 4 minutos deve ser no eclipse em si. Bom, os cientistas disseram que esse cometa não vai oferecer risco para a Terra, para o nosso planeta, pois ele vai passar numa distância considerável do nosso planeta. Sim, irmãos, o dia do Senhor está próximo. Em Joel capítulo 2, o Senhor vai dizer isso claramente: tocai a trombeta em Sião, dai alarme no meu monte santo, estremeçam todos os habitantes da terra, eis que se aproxima o dia do Senhor. Dias de trevas e de escuridão, dia nublado e coberto de nuvens. Tal como a luz da aurora, derrama-se sobre os montes um povo imenso e vigoroso, como nunca houve semelhante desde o princípio, nem depois haverá outro até as épocas mais longínquas. Dia dele, um fogo devorador, atrás uma chama abrasadora. Diante dele a terra é um paraíso, atrás de um deserto desolador nada lhe escapa. Diante deles treme a terra, os céus vacilam, o sol e a lua se obscurecem, as estrelas perdem seu brilho. À frente do seu exército, o Senhor faz ouvir a sua voz, pois seu batalhão é imenso e poderoso para executar sua palavra. Sim, o dia do Senhor é grandioso e temível. Quem o poderá suportar? Quem sabe ele mudará de parecer e voltará atrás, deixando após si uma bênção, ofertas e libações para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, publicai jejum e convocai a assembleia. Chorem os sacerdotes, servos do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: tende piedade do vosso povo, Senhor. Não entregueis à ignomínia a vossa herança, para que não se torne ela o escárnio dos pagãos. Porque diriam eles: onde está o seu Deus? Irmãos, chegou a hora do nosso arrependimento sincero diante do Senhor. Como disse a palavra, quem sabe se ele mudará de parecer e voltará atrás,
deixando após si uma bênção. Sim, Deus pode voltar atrás desses castigos que está prestes a acontecer, e a nossa libertação também está próxima. Mas é preciso um arrependimento geral da humanidade. Nós sabemos que para Deus nada é impossível, mas se o homem não abrir o coração para Deus e não ter Jesus como Senhor de verdade, isso não vai acontecer. E, infelizmente, nós teremos um castigo. Por isso eu peço a você que está vendo este vídeo, que compartilhe com as pessoas que você ama e que precisa de conversão. Como o Senhor disse também, sabereis então que estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. E jamais meu povo será confundido. Em Joel 2:27. Jamais seremos confundidos na presença do Senhor. Jamais na presença de Jesus Eucarístico, diante de todas as tribulações que viveremos. E já estamos vivendo na terra, mas vai ficar pior, irmãos. Mas não seremos confundidos, o Senhor estará conosco. O Senhor estará com Israel, o seu povo. Por isso, a conversão. Compartilhe, irmãos. Compartilhe com aqueles que precisam de conversão, com aqueles que precisam voltar ao Senhor com sinceridade. E o Espírito Santo tocará essas pessoas. Salve Maria Imaculada, e que viva Cristo Rei. E por fim, o meu imaculado coração triunfará. Nesse livro trago revelações surpreendentes dos profetas que Deus escolheu para nos conduzir. Uma leitura que vai trazer muitas respostas e compreensão do livro do Apocalipse, que o céu revela aos profetas dos nossos tempos. Prepare-se para uma forte experiência, enquanto mergulha nas páginas desse livro, que promete prender sua atenção até a última palavra, deixando uma marca indelével em sua alma. Como serão os tempos finais da grande tribulação? Quem será o Papa que vai nos guiar no meio de tudo isso? À medida que as profecias se desenrolam diante dos nossos olhos, somos confrontados com as nossas escolhas e a necessidade de preparação espiritual para os tempos difíceis. Adquira, pois esse livro será uma jornada reveladora que irá transformar sua compreensão dos tempos em que estamos vivendo e os tempos que estamos prestes a viver. Você precisa alcançar um milagre urgente, uma causa impossível? Reze as 1000 súplicas a São José e creia na intercessão poderosa dessa oração, adquirindo este livro, As 1000 súplicas a São José. Basta você clicar neste link que está aparecendo.